Olá, amigos do Música e Áudio. Bem-vindos ao terceiro capítulo do curso de Pro Tools 11, módulo intermediário. Neste terceiro capítulo, nós vamos falar sobre os principais atalhos do Pro Tools e sobre os Memory Locations. As teclas de atalho são formas mais rápidas, de executar comandos aqui no Pro Tools. Muitas das funções que a gente pode fazer aqui no mouse, a gente pode também fazer pelo teclado, Então, a gente pode, por exemplo, movimentar o cursor aqui por vários tracks, mover para trás, mover para frente, fazer seleções, tá? Cortar, se eu precisar, colar, operações de zoom, opções através dos atalhos das teclas do seu teclado, e esse capítulo é inteiramente dedicado a isso, para que você conheça, eu vou fazer um mapeamento aqui do teclado do computador, descrevendo cada uma das funções, Todas essas funções vão fazer de você um operador do Pro Tools mais gabaritado, um operador mais rápido, e dependendo da atividade que você tenha que exercer, como operador do Pro Tools, isso vai salvar horas e horas do seu trabalho. Então é muito importante dominar os atalhos do teclado para você ser um operador profissional do Pro Tools, além de conhecer, claro, se você estiver trabalhando no estúdio que tenha uma mesa Venue, ou uma Control 24, você tem que saber operar todos os hardwares e saber tirar o máximo do Pro Tools com a máxima velocidade. Então os atalhos são fundamentais para qualquer operador profissional de Pro Tools. Bom, vamos começar descrevendo alguns dos principais atalhos de edição. Muitas teclas funcionam em conjunto, Por exemplo, é o caso do zoom, que é o R e o T. Então, onde você clica, o T vai dar zoom in, o zoom horizontal, e o R vai dar zoom out. Acho que é o atalho mais utilizado aqui no Pro Tools. Tá? Antes de começar a aprofundar sobre os atalhos, uma coisa muito importante é você dominar os key focus. Eu falo no primeiro módulo lá de Pro Tools sobre os key focus, e cada área vai ter o seu key focus, para eu utilizar os atalhos para aquelas telas. Então, nesse capítulo eu vou descrever os principais atalhos aqui com o key focus no timeline, aqui, tá? Na tela principal de edição do Pro Tools. Começamos já com o RT aqui para o zoom. Vou falar alguns atalhos que nós temos aqui para os zooms. RT é o principal, tá vendo que a gente tem os zooms programáveis da seção com o número de 1 a 5. Esses números de 1 a 5 serão os números de 1 a 5 do teclado. Então, os numerais de 1 a 5 ali em cima do seu teclado, logo abaixo das teclas F1, F2, F3, nós vamos ter aqui os 5 tipos de zoom. Tá? Então, nós já temos de 1 a 5 relacionado a zoom, o R e o T, logo ali embaixo do 4 e do 5, nós vamos ter zoom in e zoom out. Logo ao lado do R, do lado do RT ali, a gente tem a tecla E, que é a mesma coisa que apertar este botão aqui, que é o Zoom Toggle. Ele decora a forma de zoom que você quer. Então, por exemplo, se eu apertar aqui o E, isso aqui seria o zoom. Então, eu vou, por exemplo, aumentar ele dessa forma. E quando eu tirar o Zoom Toggle, ele vai voltar para o estágio normal. Por exemplo, se eu quiser focar aqui nesse surdo, é só apertar o E e eu vou ter o meu zoom aqui todo programado para aquela nota. Então, quero só umas notinhas aqui do pandeiro. Aquelas 3 notas viraram 3 notonas. Então, essa tecla E também é muito útil para edição. Bom, também relacionado ao zoom, uma tecla que eu acho bem interessante, você pode às vezes precisou de dar esse tipo de zoom, quando o sinal é muito baixo. Você pode ter trabalhado diversas vezes com zoom, até com RT e tal. Você tem uma opção de cancelar todo o zoom, que seria o Option A. O Option A, ele vai tirar todo o zoom daquele track. Tá? Se eu apertar o E, ele vai mostrar tudo. Eu também posso usar o Option A nesse caso. Então, aqui, Option A, ele volta
a ver o arranjo inteiro, né? Se eu tiver com o zoom aqui também, Option A, ele volta aos volumes normais, tá? Ele não vai interferir no toggle, mas ele vai interferir no zoom horizontal. Então aqui Option A, aí ele vai voltar a ver o track completo, tá? Option A também é uma maneira bem rápida, né? Às vezes, de sair aqui dessas formas de zoom para o estágio original das ondas. Bom, então esses são os atalhos relacionados ao zoom, né? Revisando de 1 a 5, a gente tem as 5 visões de zoom aqui, tá? Na tecla E, a gente tem o toggle, né? A gente tem a visão que a gente pode definir. O R, a gente tem o zoom out horizontal, e o T, a gente tem o zoom in horizontal. Bom, logo ao lado do E aqui, a gente tem o Q e o W, tá? O Q e o W, ele vai servir para você ajustar entradas e fins, né? Então, fazer uma seleção aqui, por exemplo, o tamanho que eu quiser. E o W, ele vai centrar a tela aqui no final dessa seleção, tá? Para eu poder fazer algum ajuste, caso eu queira, né? E o Q, ele vai centrar no início da seleção, tá? Para poder fazer algum ajuste também de entrada. Então, o Q e o W também são teclas bem interessantes. Então, se você for observar toda essa parte do teclado aqui, de 1 a 5, Q, W, E, R, T, se refere à navegação, tá? O R e o T, zoom, o E, o zoom toggle, né, que vai para outra tela focada em alguma coisa, e o Q e o W aqui de navegação, Q para ir para o início de uma seleção, W para ir para o final de uma seleção. Logo ao lado do Q, a gente tem o Tab, né? O Tab é uma tecla bem importante também de movimentação, quando a gente tem o Tab to Transient acionado, né? Então, o Tab, ele vai andando, né, o cursor para o próximo transiente. Então, é uma forma muito rápida e precisa, né, para você ir com o cursor nos pontos mais importantes. Se o Tab to Transient estiver desligado, o Tab vai para o final da região, tá? Da próxima região. Tá? Então, a gente vai de região em região. E com o Tab to Transient ligado, a gente vai de transiente em transiente, que seria cada nota musical, cada ataque, né? Então, nesse pandeiro, por exemplo, são 8 notas aqui no compasso de 2x4, né? Como a gente fez um enxerto aqui no compasso de 3x4, 12 notas, né? Então, com praticamente 12 tabs, né, você vai para cada uma dessas notas. Logo abaixo dessas teclas que nós vimos agora, né, Q, W, E, R, T, nós temos uma nova sequência de 5 teclas relacionadas à edição. São as 2 teclas AS e as 3 teclas D, F e G. Então, o AS eles vão servir como trimmer, né, de entrada e de saída. Bom, então o AS faz trimming, né? O A, trimming aqui da esquerda, tá? E o S lá da direita. Então, se eu apertar a tecla A, ele vai tirar tudo que está à esquerda do meu cursor, né? Então, por exemplo, com a tecla Tab, eu vou exatamente aqui nessa nota e vou apertar a tecla A, tá? E eu já faço o trimming aqui dessa primeira nota. Então, por exemplo, no surdo eu vou fazer a mesma coisa, vou começar aqui, vou fazer um trimming aqui do A, tá? O violão não, e aqui essa outra percussão também não. Tá? Então, o A faz trim à esquerda. Já o S, né? Vamos lá para o final. Bom, já a tecla S vai fazer o oposto, né? A gente vai poder escolher aqui e fazer o trim final, né? Então, por exemplo, se eu quero tirar esses restinhos aqui, eu posso fazer o trimming, tá, com a tecla S. Então, tecla A faz o trimming aqui do lado esquerdo, né? Vou cancelar isso aqui. Tá? E o S faz o trim do lado direito do clipe. Bom, seguindo ali a mesma linha, né, nós vamos ter o D, o F e o G. 3 teclas que podem ser também entendidas em conjunto, né? As 3 estão relacionadas a fade. Tá? A tecla do meio, o F, tá, faz o crossfade. Nós já utilizamos ela aqui, né, no capítulo anterior, para fazer todas essas emendinhas aqui. Então, vou apagar aqui os crossfades. Tá?
O crossfade ele é utilizado principalmente para unir dois materiais distintos, né? Então, se você tem dois takes ou então dois loopings diferentes, onde vai ter uma junção de dois arquivos de áudio, a gente costuma fazer um crossfade, tá? Então, a gente seleciona aqui uma área que a gente quer e aperta o F, tá? Ele vai fazer um fade out e um fade in, tá? Tecla F relacionado a fade, fácil de lembrar, né? Já a tecla à esquerda do F é a tecla D, né? A tecla D ela faz justamente o fade in, né? Até onde estiver aqui o playback, tá? E a tecla G, né, logo depois do F, vai fazer o fade out, tá? Então, tecla F faz o crossfade, tecla D faz o fade in e tecla G faz o fade out. Bom, seguindo essa lógica, né, a gente mapeou já aqui a parte esquerda do teclado, né, do 1 até o 5, né, vimos aqui já o Q, o Tab, o W, E, R, T, agora vimos o A, S, D, F, G, toda essa parte esquerda do teclado, né, e agora vamos às teclas aqui inferiores, Z, X, C, V e B.